A tela escura é para você somente imaginar e fazer parte da história. Vou contar até 7 e você vai se teletransportar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sintam-se, queridos ouvintes, e deixem a escuridão guiá-los. Esta é uma história de sombras e desejos, onde o coração pulsa entre o medo e a fascinação. No cenário comum de um supermercado, sob luzes fluorescentes e corredores lotados, duas almas colidem. Uma moça ingênua, com sonhos leves como plumas, e um homem agressivo, cuja alma carrega cicatrizes que o tempo nunca curou. Prepare-se para um conto de romance sombrio, onde o suspense sussurra em cada esquina e o perigo dança com a paixão. Vamos começar. Era uma noite fria de outono, e o supermercado Mega Compras, na periferia da cidade, brilhava como um farol na escuridão. As portas automáticas se abriam e fechavam, engolindo clientes apressados. Entre eles, estava Clara, uma jovem de 23 anos, com cabelos castanhos que caíam em ondas suaves e olhos verdes, cheios de uma inocência que o mundo ainda não roubara. Vestia um casaco azul, desbotado, e segurava uma lista de compras amassada, escrita com a letra caprichada de quem planejava cada centavo. Clara era nova na cidade, uma estudante de artes que viera buscar um recomeço após uma infância marcada por promessas quebradas. O supermercado, com seus corredores organizados, era um refúgio onde ela podia fingir que sua vida era simples. Naquela noite, Clara caminhava pelo corredor de cereais, cantando baixinho uma música que ouvia na rádio. Seus tênis gastos rangiam no chão encerado, e ela lia os rótulos com atenção, comparando preços. Aveia ou granola? Murmurava, alheia ao mundo. Mas o mundo, meus amigos, nem sempre é gentil com quem sonha acordado. E naquela noite, o mundo tinha olhos. Olhos que a observavam de longe, escondidos na penumbra do corredor de bebidas. Ele se chamou Vitor. Aos 32 anos, Vitor era um ambulante, alto, com ombros largos e tatuagens que serpenteavam sob a manga de sua jaqueta de couro preta. Ele exalava perigo. Seus cabelos negros caíram desleixados sobre a testa, e seus olhos, de um cinza cortante, deixam claro perfurar tudo o que viam. Vitor não era um homem de sorrisos, sua vida fora forjada em violência. Um passado de brigas de rua, dívidas com gente perigosa e uma culpa que queimou como brasa. Ele aprendeu como segurança em um bar de má fama, mas naquela noite, estava no supermercado, por um motivo que nem ele explicou. Talvez fosse o vazio que o perseguia, ou talvez o destino. Vitor estava no corredor de bebidas, segurando uma garrafa de uísque como se fosse uma arma. Seus dedos tamborilavam no vidro, e sua mandíbula estava tensa, como sempre ficava quando ele sentia o peso do mundo. Foi então que a viu, Clara, parada sob a luz branca, com um sorriso tímido, enquanto segurava uma caixa de aveia. Algo nela o prendeu. Talvez fosse a fragilidade, a forma como ela parecia deslocada naquele lugar cinzento. Ou talvez fosse o contraste com a escuridão que ele carregava. Vitor não sabia, mas, naquele momento, ele quis saber mais. Clara, alheia, deixou a aveia no carrinho e seguiu para o corredor de laticínios. Ela não notou os passos pesados que o a seguir, nem o vulto que mantinha distância, mas nunca a perder de vista. Vitor observava como um predador, mas havia algo além do instinto em seus olhos, uma fome que não era só física, mas emocional. Ele não queria apenas possuí-la,
Queria entender por que ela parecia tão intocada. No corredor de laticínios, Clara parou diante das prateleiras de iogurte. Foi quando bateu um som. O tilintar de uma garrafa caiu no chão. Ela virou-se assustada, e lá estava ele, a poucos metros, agachado para pegar a garrafa de uísque que rolara. Seus olhos se encontraram por um instante, e Clara sentiu um arrepio. Não era só o frio da geladeira aberta, era algo na forma como ele a olhava, como se pudesse ver através dela. Desculpe menos, murmurou Vitor, com uma voz rouca que parecia arranhar o ar. Ele se falou, a garrafa na mão, mas não desviou o olhar. Tudo bem, menos, respondeu Clara, forçando um sorriso. Seu coração batia rápido, mas ela não sabia por quê. Havia algo naquele homem, uma intensidade que a fazia querer correr e ficar ao mesmo tempo. Vitor deu um passo à frente, e Clara recuou instintivamente, batendo no carrinho contra a prateleira. Um pote de iogurte caiu, e ela se abaixou para pegá-lo, envergonhada. Vitor foi mais rápido. Ele se agachou, pegou o pote e o entregou a ela, seus dedos roçando os dela por um segundo. A pele dele era quente, áspera, e Clara sentiu um choque, como se tivesse tocado algo proibido. Cuidado, garota, menos, disse ele, com um meio sorriso que não alcançou os olhos. Este lugar é mais perigoso do que parece. Clara riu, nervosa, pensando que era uma piada. Perigoso? É só um supermercado. Vitor não respondeu. Ele apenas a encarou, como se soubesse de algo que ela não sabia. Então, virou-se e desapareceu no corredor seguinte, deixando Clara com o coração disparado e uma sensação que ela não conseguia explicar. Era medo, curiosidade ou algo mais sombrio? Enquanto Clara seguia para a caixa, o supermercado parecia diferente. As luzes piscavam levemente, e os corredores, antes cheios, agora estavam estranhamente vazios. Ela se concentrava na lista de compras, mas sua mente voltava para aquele homem. Quem era ele? Por que um olhar desse jeito? E por que, mesmo com medo, ela sentiu vontade de vê-lo novamente? Na caixa, enquanto a atendente olhava seus itens, Clara olhava para trás, como se esperasse vê-lo, e ele estava lá, encostado em uma coluna, perto da saída, com a garrafa de uísque na mão. Ele não comprou nada, apenas a observar, os olhos fixos como os de um lobo. Clara engoliu em seco, pagou as compras e saiu apressada, o vento frio da noite batendo em seu rosto. Mas o suspense, meus amigos, estava apenas começando. Quando Clara chegou ao estacionamento, veja que esqueceu a carteira na caixa. Com um suspiro, voltou ao supermercado, o coração ainda inquieto. Ao entrar, vi que a caixa estava vazia. O atendente não estava lá, e a loja, agora, parecia um labirinto de sombras. As luzes piscavam mais forte, e um zumbido baixo ecoava, como se o prédio estivesse vivo. Olá, chamou Clara, sua voz tremenda. Ninguém respondeu. Foi então que ela deu passos pesados, deliberados, vindos do corredor de bebidas. Clara congelou, segurando o carrinho como se fosse um escudo. A figura de Vitor emergiu da penumbra, a garrafa ainda na mão. Mas agora, ele parecia diferente, mais ameaçador, como se a máscara de civilidade tivesse caído. Esqueceu algo, garota? Disse ele, a voz baixa, quase um rosnado. Clara retrocedeu, o coração na garganta. Minha carteira. Eu só vim pegar. Vitor deu um passo à frente,
e a luz acima dele piscou, deixando seu rosto meio iluminado, meio sombrio. Você não deveria ficar aqui sozinho. Não é essa hora. Eu não estou sozinha. Menos. Mentiu. Clara, a voz falhando. Meu namorado está esperando lá fora. Vitor riu. Um som seco e sem humor. Não tem ninguém lá fora. Eu vi. O pânico subiu pela espinha de Clara. Ela queria correr, mas suas pernas, suavemente presas ao chão. Vitor se mudou, e ela viu algo em seus olhos, que não era só raiva ou desejo. Era dor, uma dor profunda, como se ele estivesse lutando contra si mesmo. Por favor, me deixa ir, sussurrou Clara, lágrimas nos olhos. Vitor parou, a poucos centímetros dela. Ele respirava pesado, como se estivesse em conflito. Então, para a surpresa dela, ele recuou, passando a mão pelo cabelo com frustração. Vá embora menos, disse, a voz rouca. Agora, antes que eu mude de ideia. Clara não hesitou. Ela correu para a caixa, pegou a carteira que estava sobre o balcão e saiu do supermercado, sem olhar para trás. No estacionamento, o ar frio a envolvido, e ela correu até seu carro, trancando as portas. Só então percebi que estava tremendo, mas não era só de medo. Havia algo naquele homem, algo que o impulsava, mesmo contra sua vontade. Dias se passaram, e Clara tentou esquecer aquela noite, mas o rosto de Vitor aparecia em seus sonhos, seus olhos cinzentos, como nuvens de tempestade. Ela começou a notar coisas estranhas. Uma jaqueta preta, luxuosa, em uma árvore perto de sua casa. Pegadas na terra úmida do quintal. Um bilhete anônimo, deixado em seu para-brisa, com apenas uma palavra: cuidado. Cada evento a deixava mais nervoso, mas também mais curioso. Quem era Vitor? Por que ele parecia tão obcecado por ela, mas ao mesmo tempo a deixara ir? Uma semana depois, Clara voltou ao supermercado, contra seu bom senso. Era dia, e o lugar estava cheio, mas ela o sentia antes mesmo de vê-lo. No corredor de bebidas, lá estava Vitor, como se estivesse esperando. Desta vez, ele não parecia tão agressivo. Seus olhos estavam cansados. Ele segurava um maço de cigarros em vez da garrafa. Por que você voltou? Disse ele, a voz mais suave, mas ainda cortante. Clara, surpreendendo a si mesma, respondeu: porque eu quero entender. Quem é você? Por que você está me seguindo? Vitor a encarou por um longo momento, como se decidisse se ela merecia a verdade. Então ele disse: você não quer saber quem eu sou, garota. Mas, se ficar por aí, vai descobrir. E não vai gostar. Ele se virou para ir embora. Mas Clara, movida por uma coragem que não sabia que tinha, segurou seu braço. Me diga menos, insistiu ela. Vitor olhou para a mão dela em seu braço, e algo mudou em seu rosto. Ele se mudou, tão perto que Clara sentiu o calor de sua respiração. Você é como uma chama em um quarto escuro. Menos, murmurou ele. E eu sou o tipo de cara que queima tudo o que toca. Antes que Clara pudesse responder, um barulho alto ecológico ou no supermercado, o som de vidro se quebrando. Vitor a retirar para trás, protegendo-a instintivamente. E Clara viu dois homens encapuzados no próximo corredor, segurando facas. O pânico voltou, mas Vitor não parecia surpreso. Ele a empurrou para trás de uma barreira e sussurrou: fique aqui, não se mexa. Clara obedeceu, o coração disparado, enquanto ouvia gritos e o som de uma briga. Quando o silêncio voltou, ela espiou e viu Vitor de pé, com sangue escorrendo de um corte em sua mão,
os dois homens desacordados no chão. Ele se virou para ela, o rosto, uma máscara de raiva e colapso. Você está bem, disse. A voz rouca. Clara assentiu, tremendo. Quem eram eles? Vitor hesitou. Então disse: gente que quer algo de mim. E agora, talvez queiram algo de você. A verdade veio aos poucos, como um veneno lento. Vitor estava envolvido com um grupo criminoso, homens que ele traíra anos atrás e que agora o caçavam. Ele a seguir, porque, desde o primeiro momento, sentiu que Clara era sua chance de redenção, mas também sua fraqueza. Quanto mais ele se aproximava, mais a colocava em perigo. E Clara, ingênua, mas não cega, começou a ver o homem por trás da armadura. Um coração partido, preso entre o desejo de reforcá-la e a certeza de que a destruiria. Nos dias seguintes, Clara e Vitor retornam novamente, em segredo. Ele a ensinou a se defender, a desconfiar das sombras. Ela o ensinou a rir, a lembrar que havia luz, mesmo em dias escuros. Mas o perigo nunca esteve longe. Bilhetes ameaçadores apareciam, e Clara sentia olhos a observar. Vitor prometeu mantê-la segura, mas a cada toque, a cada olhar, ela sabia que estava se apaixonando por um homem que poderia ser sua salvação ou sua ruína. E assim, queridos ouvintes, a história de Clara e Vitor não termina com um final feliz ou trágico, mas com um suspense que pulsa como um coração. Eles dançam na linha entre amor e medo, atraídos por uma força que nenhum dos dois controla. O supermercado, onde tudo começou, agora é um símbolo, um lugar comum, que esconde segredos mortais. E, na próxima vez que você andar por um corredor vazio, cuidado, porque às vezes o perigo tem olhos cinzentos e um sorriso que promete tudo e não entrega nada. Se você gostou, deixe seu like e siga o canal, pois toda segunda tem um dark romance novo para vocês.